Muito triste, né, a gente saber que tem mais de 1,5 milhão de crianças no Brasil trabalhando. E olha, as notícias se conectam porque o número de denúncias desse crime aumentou. Hoje no Brasil, são mais de 4.200 denúncias de trabalho infantil. Isso, aliás, esse é o número de 2024. E esse número representa um aumento de 40%, ou seja, 40% mais denúncias do que em 2023. Em média, se a gente usar esses números aí como referência, são registradas mais de 11 denúncias por dia. É muita coisa. A Amanda Luder está aqui para falar com a gente sobre esses números. Amanda, muito triste os nossos números, mas a denúncia é o único caminho que a gente tem para melhorar essa situação das crianças no nosso país, né? Exatamente, Leilane. E o aumento de denúncias também significa que as pessoas estão olhando cada vez mais para essa situação e não estão deixando de denunciar. Um bom dia para você, para Camila, bom dia a todos. Olha, no ano passado foram 4.286 denúncias de trabalho infantil registradas em todo o país por meio do Disque 100. Isso aí dá uma média, como você disse, de 11 denúncias por dia. Vocês vão ver aí na tela que a gente preparou que nos últimos 2 anos esse número ele veio crescendo. Ele vinha caindo até 2022, mas em 2023 esse número voltou a subir, superando as 3.000 denúncias. E no ano passado teve esse aumento de mais de 40%, chegando a mais de 4.200 denúncias. O Ministério do Trabalho e do Emprego divulgou dados sobre o perfil das crianças que são identificadas e afastadas do trabalho infantil. Entre 2023 e abril deste ano, foram mais de 6.300 crianças identificadas. E você vê aí na próxima tela, então, qual que é esse perfil. Na maior parte dos casos, em 86% deles, as atividades desempenhadas por essas crianças envolvem sérios riscos ocupacionais, inclusive a saúde. A gente tem como exemplo crianças que trabalham, por exemplo, em oficinas mecânicas, de conserto de veículos e também na agricultura e na pecuária. Além disso, 3 em cada 4 identificados são meninos e a maior parte tem entre 16 e 17 anos de idade. É claro que esse aumento nas denúncias traz uma preocupação, significa que ainda há muitos meninos e meninas nessa situação no país, mas, segundo os especialistas, também mostra que a sociedade vem se preocupando cada vez mais em denunciar, não está aceitando o fato de crianças, por exemplo, que estão nas ruas, estão trabalhando ao invés de estarem na escola, ao invés de estarem estudando. E uma das razões que pode ajudar a gente a entender esse aumento de denúncias é o esvaziamento de políticas públicas por parte do governo federal que aconteceu ao longo dos últimos anos. Entre 2012 e 2016, tinham muitas ações de fortalecimento ao combate ao trabalho infantil. Mas alguns anos depois, entre 2019 e 2023, muitos desses programas foram extintos. Eles deixaram de existir e foi só no ano passado que o governo federal retomou esses programas. E aí a gente tem um levantamento feito pelo INESC, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que mostrou que, apesar dessa retomada no ano passado de programas de combate ao trabalho infantil, a verba que foi autorizada para esses programas em 2024 não chegou a ser utilizada, ou seja, tem dinheiro separado para começar a retomar esse tipo de programa, mas na prática ele ainda não foi utilizado. Sobre esse assunto, eu conversei com a assessora política do INESC, a Thalita de Oliveira, responsável por esse levantamento. Ela diz justamente que a retomada dessa política é um avanço, mas que a morosidade ainda preocupa. Vamos ouvir. Acho que o aumento das denúncias, ele pode ser tanto negativo, porque isso mostra que ainda há crianças e adolescentes nessa situação de violência, mas ela também pode ser positiva, porque mostra que a sociedade está se preocupando mais com essa situação, né? Mas essa política também é de responsabilidade dos municípios e dos estados,
que devem fazer trabalhos, né, cotidianamente para esse enfrentamento, e não diz respeito só a esse apoio do Ministério da Assistência Social ou do Ministério dos Direitos Humanos. Precisa que todo o Estado esteja, né, em várias áreas, preocupados com isso e trabalhando em detrimento disso. O Ministério dos Direitos Humanos disse para a gente que o aumento das denúncias reflete justamente esse investimento no fortalecimento aí de ações para estimular as pessoas a fazerem as denúncias. O Ministério de Desenvolvimento Social, que é responsável por um desses programas de combate ao trabalho infantil, conhecido como PET, ele afirma que a retomada do cofinanciamento desse programa com os municípios é prioridade da atual gestão, que inclusive está previsto na lei orçamentária desse ano, com mais de 57 milhões de reais. E o Ministério do Trabalho destaca que, além do Disque 100, tem uma outra plataforma exclusiva para denúncias de trabalho infantil, que é o Sistema IP, e que qualquer cidadão pode e deve registrar esse tipo de denúncia. Volto com vocês. É exatamente isso, Amanda. A gente precisa denunciar, não deixar de denunciar. Trabalho infantil não é comum, não é aceitável. Agora, além da denúncia, a gente de fato precisa da implementação de programas, da implementação de políticas públicas que tirem essas crianças, que ofereçam uma outra situação que não o trabalho infantil.